Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou passar para vocês um pouco de como funciona ponteiros em Golang. Primeiro, o que significa ponteiro? O que é um ponteiro? A gente pode definir ponteiro como uma variável que guarda o endereço de memória de outra variável. O que isso significa? Basicamente, quando a gente tem uma variável, ela está guardada em um endereço da nossa memória RAM. Quando a gente pega um ponteiro, a gente guarda nesse ponteiro, nessa outra variável, o endereço onde está guardado esse valor dessa nossa variável, e não mais o valor. Então a gente está apontando para aquela variável. Legal? Para mostrar isso para vocês na prática, primeiro eu vou criar aqui uma estrutura chamada user, que vai ter basicamente um nome aqui dentro. Legal? Então a gente vai ter uma variável, o user, que vai receber uma estrutura user com o nome John. Aqui embaixo a gente pode fazer um printf username user.name, só para a gente poder ver o nome do nosso usuário aqui no terminal. Legal. Aí se eu tiver aqui um user copy, que recebe o usuário, e fizer esse mesmo log aqui embaixo para a gente poder ver também o nome do nosso usuário, os dois ficam John, beleza? Isso porque é uma cópia, o user copy é uma cópia do nosso usuário. Se a gente trocar o nome do usuário aqui, user.name, recebe Jane, e rodar o programa agora, a gente vê que alterou o nome apenas do primeiro, apenas do nosso usuário original. Se a gente trocasse do user copy, por exemplo, trocaria apenas do user copy. Isso acontece porque, ao fazer essa atribuição, a gente cria de fato uma cópia do valor da nossa variável user para dentro do user copy. Então são duas variáveis distintas com endereços de memória distintos. Ambas possuem uma estrutura que a princípio tinha o mesmo valor lá dentro, só que a gente trocou o nome aqui embaixo. Legal? Então, trocar o valor de uma não afeta o valor da outra. Agora, se a gente criasse aqui um user address que vai receber o endereço de memória de user, quando a gente coloca o e comercial, significa que a gente quer pegar o endereço de memória daquela outra variável. E a gente faz o mesmo log aqui embaixo, user address, a gente tira esse asterisco. Primeiro, o que significa esse asterisco? Isso significa que a gente quer pegar o valor que que esse endereço de memória está apontando. Se a gente fizesse esse log aparecer aqui, a gente vê que ele ia mostrar a nossa struct, John. Beleza? Se a gente tira esse asterisco e roda esse programa, ele mostra o mesmo struct, só com um e comercial, que significa que a gente tem um endereço de memória para essa estrutura. Legal? Só que nesse caso a gente quer mostrar apenas o nome, então useraddress.name, e roda esse cara, os três vão ficar John. Beleza. Se os três são John, assim como no primeiro, quando eu trocava o nome de user ou de user copy, um não afetava o outro, nesse caso aqui, aconteceria a mesma coisa? Se eu trocasse o nome de um desses dois aqui, não afetaria o user address? Bom, vamos lá. Se a gente trocar o nome do nosso user copy.name para Jane, nesse caso não vai afetar nenhum dos outros dois. Legal? Porque aqui é uma cópia, aqui o user copy é uma cópia do nosso usuário, mas o user address é o endereço de memória do nosso usuário. Então não a troca do nome do user copy não afeta nenhum outro. Mas se a gente trocasse o nome do nosso user para Jane, a gente consegue ver aqui que do user foi trocado para Jane, do user copy ficou como John, mas do user address também foi trocado para Jane. Porque, como eu disse aqui em cima, o nosso ponteiro é uma variável que guarda o endereço de memória de outra variável. Isso quer dizer que aqui dentro tem um endereço de memória para essa variável aqui. Quando a gente troca o valor desse cara, a gente automaticamente troca o valor para onde esse cara aqui está apontando. Então, se a gente trocasse também do user address aqui para Jane, vamos trocar o nome aqui só para a gente ver a diferença, Max, por exemplo, e a gente rodasse o programa novamente, a gente vê que trocou, além do user address, também trocou do username. Legal? Então é assim que funciona um ponteiro. Bom, e quando eu devo usar o ponteiro então? E quando eu devo não usar o ponteiro? Vamos fazer um método para o nosso usuário que faz a troca desse nome para a gente. Então, func
user change name, recebe o name de string, o ponto name, recebe name. Legal? Basicamente faz essa troca. Então a gente tem o nosso usuário. Aqui embaixo a gente vai fazer user.changeName, Jane. Legal? E aqui a gente vai fazer o nosso log de novo para a gente poder ver funcionando. Printf. Não, pode deixar println mesmo. User.name. A gente vai trabalhar só com ele agora. Então pode ser só assim que a gente vai conseguir enxergar tranquilamente. Go main.go. Opa, por que será que não trocou? A gente colocou o usuário, é uma estrutura de user John, user change name, o ponto name recebe name, passando o Jane, deveria ter trocado, né? Não, errado. Por quê? Aqui no nosso método a gente está recebendo uma struct user. Isso significa que quando a gente está chamando o user change name, para dentro do nosso change name aqui, a gente está passando uma cópia da nossa variável user. Então, se a gente colocasse um log aqui dentro, vamos colocar agora o printf só para a gente poder ver. User name, o ponto name. Vamos fazer aqui depois da troca. Legal? Então, se a gente rodar esse cara aqui agora, a gente vê que aqui dentro do nosso método está sendo trocado para Jane, mas fora não, porque a gente está passando uma cópia para dentro do método, assim como eu tinha mostrado anteriormente. Então, para fazer com que essa troca aconteça na nossa variável aqui fora, a gente tem que falar que esse user é um ponteiro. Basta colocar o asterisco aqui na frente do tipo da nossa variável. Então, quando a gente chama o nosso método, agora passa o endereço de memória do nosso usuário aqui para dentro e o nome é trocado dessa variável aqui e não mais apenas da variável que estava aqui dentro do nosso método. Legal? Então, se a gente rodar esse programa aqui agora, a gente vê que foi trocado o nome da nossa variável user aqui para Jane. Legal? Então, a gente vai usar ponteiros quando a gente quer fazer uma alteração na nossa variável original, sem precisar, por exemplo, passar ela para dentro do método. Legal. E quando a gente, então, não deveria usar o ponteiro? Vamos supor que a gente teria um método apenas para retornar o nome do nosso usuário. Então, um getName aqui retorna uma string, o ponto name, return o ponto name. Nesse caso, a gente não precisa que a nossa variável que seja um ponteiro, porque a gente não está trocando valor nenhum. Então, sendo uma cópia ou sendo a nossa variável original, o nome vai ser o mesmo. Se a gente, do que a gente pegar user.name aqui, a gente fizer um user.getName, a gente vai ver que vai funcionar, trocando o nome ou não, ele vai pegar o Jane do mesmo jeito. Legal? Então, se for simplesmente um retorno do valor da nossa estrutura, a gente não precisa trabalhar com ponteiro, apenas se a gente for trocar o valor da nossa estrutura. Porém, tem um detalhe importante. Vamos supor que o nosso usuário agora tem uma foto, que é um array de bytes. Quando a gente passa uma cópia aqui para dentro desse método getName, a gente está basicamente criando uma segunda variável com os mesmos valores da primeira. Então, se a gente tem uma foto grande aqui, por exemplo, eu vou só inicializar ela aqui como um array de bytes vazio, mas a gente não sabe qual tamanho teria isso aqui. A gente poderia ter diversos valores aqui dentro, fazendo com que nosso slice fosse muito grande, nosso array fosse muito grande. Isso faria com que, quando a gente criasse uma cópia para dentro do nosso método, a gente tivesse uma segunda variável tão grande quanto a primeira, basicamente sem precisar ter essa segunda variável. Então a gente estaria dobrando a quantidade de memória necessária para a execução do nosso programa, do nosso método, sem ter essa necessidade. Então, para que isso não aconteça, a gente vem aqui e coloca que isso aqui é um ponteiro, mesmo não trocando um valor, e isso faz com que a gente não crie uma cópia aqui para dentro, e sim passe apenas o endereço de valor, o endereço de memória da nossa variável original, e não tem mais esse gasto desnecessário de memória. Por quê? Um ponteiro, ele tem ali os seus 8 bytes, se eu não me engano. Isso faz com que a gente passe apenas 8 bytes aqui para dentro e não mais
quantos bytes são necessários para armazenar a nossa estrutura user. Legal? Se a gente rodar aqui, a gente vai ver que continua sendo Jane, mesmo sendo o ponteiro. Um segundo uso interessante para ponteiros é no caso de, por exemplo, a gente ter uma função aqui que faria uma busca no banco do nosso usuário. Então, find user, por exemplo, by name, sei lá. Então a gente passaria o nome e retornaria o usuário e o erro. Esse erro, caso acontecesse algum erro na nossa busca, a gente poderia retornar aqui o nosso erro. Então, return user new. Se acontecesse algum erro, a gente teria aqui o nosso errors. New error, user not found, por exemplo. Só que, por exemplo, quando acontece algum erro, a gente não quer retornar o nosso usuário. Por quê? Dessa forma aqui, não tendo um usuário de fato e só sendo uma struct vazia, a gente é obrigado a instanciar essa struct, o que faz com que inicialize todos os campos que estão dentro da struct com seus valores default. Por exemplo, o int vai ser o 0, a string vai ser uma string vazia e por aí vai. Aconteceria algo semelhante a passar uma copy para dentro de um método. Acabaria gastando memória que não seria necessário gastar. Então, se a gente colocasse aqui como ponteiro, a gente poderia passar como new, no caso de erro aqui, e não faria a inicialização desnecessária desse struct, economizando assim a memória. Legal? Então isso aqui é uma segunda forma interessante, uma outra forma interessante de usar ponteiros em Go. Legal, pessoal? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, eu respondo todo mundo. E é isso aí. Até mais.